Quando surge torcedor palmeirense, vamos falar um pouco aí do jogo que acabou agora há pouco entre Palmeiras e Vasco. Palmeiras líder, estava jogando aí pela manutenção da liderança, o Vasco o vice-lanterna da competição. E o que a gente espera quando a gente pega o líder, com vantagem aí de 3 pontos para o segundo colocado, que é o Flamengo, que ontem o Cruzeiro fez a boa aí e ganhou do Flamengo, ou se você for um cara aí um pouco mais frio, o Cruzeiro fez a parte dele, a obrigação dele, que é ganhar os jogos deles, né? Mas vamos lá, então entrou o líder do campeonato contra o lanterna do campeonato. O que você espera quando você vê isso? Se não fosse o Palmeiras, que você acompanha todos os jogos, vitória fácil, né? Mas não foi. O primeiro tempo foi um primeiro tempo sonolento, primeiro tempo ruim. Eu não ia nem falar do primeiro tempo aqui, porque eu queria focar na vitória, né? Focar no segundo tempo, aí onde o Palmeiras atropelou o Vasco, mas a gente tem que falar. Então foi um primeiro tempo muito sonolento, onde o Vasco chegou a ser melhor, tá? E eu só vou falar do primeiro tempo. Aliás, antes eu vou pedir para você um grande favor. Perde aí 2 segundinhos, 3, investe 2, 3 segundinhos. Clica aqui, ó, em algum lugar, se inscrever, aciona o sininho, esse novo canal da mídia palestrina aí, que a gente está retomando agora, para que vocês não sejam obrigados a ouvir esses dinossauros aí da mídia tradicional, igual um PVC, essas besteiras que os caras falam. Mas vamos lá, primeiro tempo, o Vasco chegou a ser melhor que o Palmeiras, cara. Jogou mais, o Palmeiras errando todos os passes, o Giai, meu Deus do céu, toda hora no lugar errado, tava uma avenida daquele lado do Giai, né? O Abel entrou com 3 zagueiros, só que ele entrou de uma forma um pouco mais próximo ao que a Europa faz, né? Usando o Giai aí, de um terceiro zagueiro lateral, porque a Europa adora jogar assim, adora jogadores desse tipo, e eu não sei não se não tem a ver esse esquema de 3 zagueiros aí. Então o Palmeiras veio com Carlos Miguel, Giai, Gomes e Barbosa, Alan, Andreas Pereira, o Marlon Freitas, o Alan, que eu acho que já deveria estar jogando titular na maioria dos jogos, Maurício, Vitor Roque e Lopes. Primeiro tempo assim, tenebroso no geral, do time todo do Palmeiras. Palmeiras com o meio de campo totalmente desajustado, a lateral direita lá, onde o Giai fazia o terceiro zagueiro, terrível, horrível, tava uma avenida, o Alexander Barbosa tentando tudo, não sei nem se ele tropeçou nas pernas dele e não caiu, não sei, talvez a câmera não tenha pego, mas tudo na qual ele tentou, ele errou. Tanto que no segundo tempo o Abel volta com o Murilo no lugar. Pode ser algo físico, pode ser que o próprio jogador tenha pedido para sair, ou preservação, alguma coisa. Até porque na quarta-feira tem um jogo contra o Santos. Mas um segundo tempo aí que em 10 minutos o Palmeiras resolveu o jogo. Um dos primeiros ataques do Palmeiras ali numa trama legal pelo lado esquerdo do nosso, pelo lado direito do nosso ataque, uma trama muito bacana, onde a bola sobrou pro Flaco, nossa, uma chapada, um gol sensacional. Então o Palmeiras 1-0. Depois, acho que uns 3, 4 minutos, uma jogada ali de lançamento pro Vitor Roque, o Vitor Roque cabeceia, eu não sei se não seria gol, tá? Porque a cabeçada teve força suficiente para todo mundo perceber que foi mão, pênalti. Aí aconteceu um fato muito legal durante o jogo, tá? Isso aí para mim é bacana, mostra a sinergia, mostra a parceria e mostra que jogador aí, por mais que sejam todos milionários mimados, como eu já disse para vocês, eles se importam um com o outro, tem amizade aí, é óbvio, convive o tempo todo. Flaco preparado para bater o pênalti, deu um beijo na bola e passou a bola por Vitor Roque. Se perde, é uma loucura, né? Porra, porque você fez isso, você fez displicente, o cara tá na fase ruim. Mas como, graças a Deus, aí o Vitor Roque fez o gol, virou um ato bacana, um ato simbólico, um ato muito positivo. Então o Vitor Roque converteu o pênalti 2-0. Depois aí de mais alguns minutos, um contra-ataque que o volante do Vasco parecia aquele seu primo mais novo, manja? Quando você vai jogar bola, você é um primo mais novo, ele é café com leite. A bola simplesmente quicou, passou o cara, o Andrés Pereira deu um pique aí de uns 60, 70 metros, lançou o Maurício entrou correndo, feito um cachorro louco, finalizou, o Léo Jardim deu uma ajudinha aí para o Maurício 3-0. Depois disso o Vasco
ciente, né, da sua condição aí de vice-lanterna, tendo um jogo eliminatório como o Palmeiras na quarta-feira, mesclou o time e começou a fazer as alterações. E aí o jogo se tornou mais fácil ainda para o Palmeiras. Ao finalzinho do jogo, mais um golaço do Flaco. Vamos lá, então o que a gente pode falar desse jogo? A gente pode falar que o sistema de 3 zagueiros é de todo ruim? Cara, não é de todo ruim, porque muitos clubes usam. Por mais que você veja na escalação inicial, sempre vai ter um zagueiro que faça a lateral, ou um lateral que faça a zaga. É uma coisa meio híbrida em alguns times da Europa. Eu gosto de jogar assim? Não gosto. No Brasil não tiveram tantos times com sucesso nesse formato. É um formato de jogo, como ele é incomum, precisa de muito tempo para se adaptar a esse jogo. E no Brasil tem? Não tem, a gente mal treina. Acho que o Palmeiras voltou a jogar depois da Copa do Mundo, a cada 3 jogos vai ter, a cada 3 dias tem um jogo, e esse mês de setembro, que a gente daqui a pouco vai fazer um vídeo, aí acabando o mês de agosto, a gente vai falar novamente, a cada 3 dias um jogo, então não dá muito para treinar. O que eu achei bacana, não jogar com 3 zagueiros, jogou com um lateral que faz a zaga. Já foi um pouco melhor, por mais que no primeiro tempo não encaixou, não foi bacana, foi mal, ele foi uma avenida, mas no segundo tempo aí, ou por alguma coisa do destino, ou porque o gol saiu muito cedo, o sistema começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Então você jogar com o Giai no lugar do Murilo, como terceiro zagueiro, no lugar do Barbosa, é muito positivo. Uma outra coisa positiva, jogou com o Arthur, lá na lateral direita, na esquerda. Porra, o Arthur para mim é um jogador mais leve, um pouquinho, ele é mais habilidoso, ele é menos tático e menos posicional e menos físico. Só que quando você pega o vice-lanterna em casa, dá para você refrescar o Piquerez, deixando ele fora e jogando com o Arthur. Não tem problema nenhum. Dá para fazer isso, cara, e não é de todo mal. Então, foi um jogo onde o sistema fez mais sentido, principalmente no segundo tempo, que assim, eu não acredito só em sorte. Houveram ajustes ali no intervalo, e esse ajuste coroou o time aí com 10 minutos avassaladores. Então vamos lá para as notas. Carlos Miguel, principalmente pelo primeiro tempo, fechou, salvou demais. Tomou um gol, mas acho que não desonera tanto. Então nota 7 aí para o Carlos Miguel, e no segundo tempo ele também fez uma defesa muito, muito boa com os pés. Giais, nota 5, cara. Acabei de falar aqui, né, que foi melhor do que com 3 zagueiros, mas você sabe que o Giai aí é inconsistente. No momento que ele estava ganhando confiança, o Abel mexeu no sistema. Gustavo Gomes, cara, quando você não ouve muito falar de um jogador, ou ele vai mal, ou ele vai tão bem que é natural você não citar ele. Cara, o Gustavo Gomes assim, às vezes, a maioria das vezes é desnecessário falar, nota 7. Barbosa, errou tudo, nota 0. Meu Deus do céu. Aí entrou o Murilo no lugar. Murilo, nota 7. Acho que vai bem. O Alan fez um jogo muito bom, sobretudo no primeiro tempo. Era como sempre, a nossa válvula de escape. Nota 7. Andrés Pereira jogou muito, muito, muito. Nota 8. O Marlon Freitas, cara, ele tem físico, ele tem cara, ele tem pinta de um jogador brucutu, mas ele não é. Ele não marca, ele é um jogador de passe. Tomou um cartão imbecil com 8 minutos de jogo, nota 5. Um jogo abaixo aí do Marlon Freitas. Depois entrou no lugar dele o Emiliano. Não, sem nota, vai, para não desonerar. O Arthur, uma partida bacana dele, como eu disse, ele é menos posicional, ele é menos tático, ele é menos físico. Nota 6 pro Arthur. Maurício fez gol, nota 7. Vitor Roque fez gol de pênalti, nota 7 também. Por mais que não apareceu tanto. E depois no lugar dele entrou o Arias, que eu vou deixar sem nota. Lopes, cara, uma partida aí, 2 gols assim, primorosos, cara. Nota 10 aí pro Lopes. Eu tô esquecendo mais alguém que entrou, mas eu acho que o principal que a gente tem que distrair desse jogo, né? A gente vem criticando muito o sistema de jogo do time, as mexidas, é o quê? O Abel tá testando a equipe, né? No meio do campeonato. Eu não acho isso tão inteligente e não acho que isso tem uma taxa de acerto tão grande. Mas, como ele tá aí faz muito tempo, é o que a gente tem, cara. A diretoria não vai
Não, acho que nem pensa, nem cogita, acho que não passa nada na cabeça deles de desligar o Abel, algum plano, alguma coisa. Então a gente vai com o Abel. Nota do Abel, nota 7, cara. Hoje o que ele propôs fazer, ele fez e funcionou, que foi 4-1, né? Então não tem muito que desonerar, mas eu não gosto do esquema, demora para encaixar esse esquema. Então eu temo que não encaixe e a gente seja penalizado por isso. Acho que a gente tem aí nas eliminatórias 2 jogos muito difíceis, tanto contra o Santos, tanto com a LDU, se eu não me engano, o jogo de volta é lá em Quito. E eu temo muito esse sistema não funcionar. Mas foi jogo para dar moral, como vai estar na capa do vídeo aí, tá? Então, galera, novamente, assistiu até aqui? Sei que é difícil o YouTube, vai demorar para isso aqui engrenar, mas a gente vai trabalhar para isso. Assistiu? Cara, deixa o like aí, se inscreve, vou tentar postar todo vídeo todos os dias aí, tentar trazer umas análises aí de futebol com outros olhos, de outras formas e sendo sempre parcial. Valeu, galera. Muito obrigado e vamos por mais. E ó, depende só da gente agora, o Brasileirão, hein? Forte abraço.